Capítulo 2. Esteja alerta aos sinais das muitas profecias concernentes aos tempos em que vivemos e o futuro. As referências de doutrina e convênios sobre os últimos dias parecem ser as mais numerosas. A razão para isso é o fato de que estamos vivendo na última dispensação, quando a obra do Senhor se abreviará pela retidão. Um teste. Processo simples para verificar esta declaração, e abrir doutrina e convênios ao acaso, diversas vezes, talvez umas ponto mediano 20, e ler cada página escolhida. É provável que a maioria contenha referências à proximidade da vinda do Senhor, ao julgamento dos iníquos, sinais dos últimos dias ou ideias correlatas. Um teste mais acurado e significativo seria ler o livro de capa a capa e notar a ênfase com que o Senhor salienta que estes são os últimos dias. Mesmo entre muitos santos dos últimos dias, parece estar presente a ideia de que os sinais da segunda vinda do Senhor não são tão evidentes, ou não têm importância. Afirma-se com frequência: tenho ouvido falar dessas coisas por tanto tempo, e nada aconteceu. Fala o Senhor. Uma declaração direta do Senhor, quanto aos sinais dos últimos dias, contudo, evidencia sua importância. E acontecerá que aquele que me teme estará esperando pela chegada do grande dia do Senhor, sim, pelos sinais da vinda do Filho do Homem. E aquele que não me procura, será exterminado. Dandique 45:39, 44, também 39:23. Esta advertência se dirige a todos os que professam a crença na origem divina da obra estabelecida pelo profeta Joseph Smith. Daqueles que não estão aguardando os sinais da vinda do Filho do Homem, o profeta disse que são os que estarão desejando que as pedras caiam sobre eles. 2. A última parte desta citação se refere aos iníquos. 3. Advertências similares têm sido dirigidas a todas as pessoas que possam ouvir a mensagem das Escrituras, tanto antigas como modernas. A voz do Senhor falou a todo o povo, e os meios de propagar sua mensagem têm aumentado extremamente através da imprensa, rádio e a recém-aperfeiçoada televisão. Esta mensagem de advertência é necessária, porque o mundo se desviou dos ensinamentos de Deus. Observe quão explícita, neste particular, é a revelação moderna. Portanto, a voz do Senhor se dirige aos confins da terra, para que todos os que quiserem possam ouvir. Preparai-vos para o que está por vir. Pois o Senhor está perto. E a ira do Senhor está acesa, e a sua espada está banhada nos céus, e sobre os habitantes da terra cairá. E o braço do Senhor se manifestará, e se aproxima o dia em que aqueles que não ouvirem a voz do Senhor, nem a de seus servos, nem atenderem às palavras dos profetas e apóstolos, serão desarraigados de entre os povos. Pois se desviaram dos meus estatutos e quebraram o meu eterno convênio. Dandique 11-15. Devido a essa condição apóstata, o Senhor expôs esta análise da situação do mundo. Não buscam ao Senhor para estabelecer a sua justiça, mas cada um segue seu próprio caminho, segundo a imagem do seu próprio Deus, a qual é a semelhança do mundo, e cuja substância é de um ídolo, que envelhece e perecerá em Babilônia, mesmo a grande Babilônia que cairá. Dandique 16. Decréscimo da fé. De modo geral, o povo de mais de um século atrás confiava mais na Bíblia como revelação divina do que agora, apesar de não contarem com o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e com o sacerdócio que representa a sua autoridade. Daquela época em diante, o método científico de pesquisa tem influenciado profundamente o pensamento do clero cristão. A autoridade da Bíblia tornou-se insustentável no sentido tradicional, escreveu o professor Edward Ibn Ames, da Universidade de Chicago, devido ao aumento da crítica das Escrituras. 4. O criticismo surtiu seu efeito sobre o clero cristão. A escola do pensamento moderno aceita em parte o criticismo superior e a teoria da evolução, porém mantém-se fiel às ideias teístas de Deus e a alguma forma de divindade de Cristo, assim como a autoridade da Bíblia. As principais escolas teológicas da América são por certo modernistas neste sentido. 5. A tendência para o liberalismo, de acordo com o professor Ames, iniciou-se algumas décadas atrás. Nos últimos 5 anos,
Têm sido publicados por teólogos diversos livros abordando conceitos de Deus que não seriam tolerados em nenhum seminário protestante 20 anos atrás. Um exame dos pontos de vista de 500 ministros dos arredores de Chicago, e de 200 estudantes de teologia, indica um desvio em direção a um pensamento mais radical entre os mais jovens. 77% dos ministros aceitou o Novo Testamento como um padrão absoluto e infalível de crença religiosa, mas apenas 33% dos estudantes concordaram. Metade dos ministros cria na história da criação, registrada em Gênesis, mas apenas 5% dos estudantes achavam o mesmo. Um terço dos ministros e 3/4 dos estudantes concordaram em que a Bíblia não ponto mediano tem qualquer inspiração inimitável e não criam na ocorrência de milagres. Metade dos ministros e 9/10 dos estudantes asseveraram que, para se ser cristão, não é necessário participar de quaisquer sacramentos, crer na concepção da Virgem ou estar filiado a qualquer igreja. Modern Trends in World Religions, página 31. A mudança nas crenças religiosas, de acordo com certo escritor, é devida à mudança ponto mediano na crença do homem com relação a Deus. O bispo Victor L. Brown, na Conferência Geral de abril de 1970, citou o seguinte da Reader's Digest de março de 1970. Concordo com David Glenister a Substitute for God que esta eroção moral se iniciou quando o homem ocidental começou a perder sua crença em Deus como uma força pessoal determinadora de seu destino, como supremo juiz de suas ações. A ideia de que Deus criou o homem ficou fora de moda, nós evoluímos. A vida começou a ser vista como mais ou menos acidental, o pecado tornou-se relativo, um assunto sociológico e, para muitos, pura ficção. Ele ainda acreditava no certo e no errado, e ainda sabia quando estava errando. Mas não mais acreditava que pudesse ofender a Deus com seus atos, ou que ficasse sujeito ao seu castigo. É profunda a diferença que existe entre viver desta maneira e viver dignamente porque ponto mediano Deus ordena. O que costumava ser uma ofensa contra Deus, tornou-se antissocial, um pecado tornou-se um crime. Roubar era mal, porque a honestidade era a melhor norma. Tentava-se evitar ser infiel ao cônjuge, porque isto poderia prejudicar seu relacionamento. Frequentavam-se serviços religiosos, para respeitar a tradição. A virtude tornou-se sua própria recompensa inexplicável, pois não havia outra. Página 32. Crenças religiosas, seu significado. Muitas pesquisas sobre atitudes religiosas foram realizadas nos anos recentes, duas das quais são mencionadas por Henry C. Link, e demonstram que, nos Estados Unidos, 95% da população crê em Deus. Uma dessas pesquisas foi analisada por 3 preeminentes teólogos, um protestante, um católico e um judeu. Aqui estão algumas de suas conclusões, evidenciando que a crença em Deus não influencia necessariamente a vida diária das pessoas. A maioria dos americanos considera a religião como uma trilha suave e particular para os céus. Aproximadamente 3/4 deles não pensa em Deus como tendo uma relação íntima com suas vidas diárias. Cerca de 3/4 não relaciona conscientemente a religião com suas noções de certo e errado. A educação religiosa na América termina no estágio primário. Os alunos das faculdades adquirem educação adulta no campo secular, porém atingem apenas educação infantil na questão religiosa. Outro indicador deste fato foi recentemente registrado. O seguinte trecho foi tirado de um artigo. Wishur Cesare W. Rie do número de 19 de março de 1970 do US News and World Report. A proporção de adultos norte-americanos que pertencem a igrejas tem declinado vagarosa mas constantemente, desde que alcançou um ápice de 68% há 12 anos. Atualmente, a pesquisa Gallup indica 63%. A. Henry C. Link, T. Security, página 213. Frequência à igreja pelo menos uma vez por semana. Considerada como um barômetro mais exato da tendência religiosa do país, decaiu de um registro de 49% em 1958 para 42% atualmente. Na sua totalidade, a filiação religiosa e a frequência em uma igreja nos Estados Unidos ainda são muito mais elevadas do que na Grã-Bretanha e em algumas nações ocidentais. Mas fortalece-se a crença, entre os eruditos religiosos,
de que muitos norte-americanos continuam a frequentar a igreja quase como um dever cívico, não como uma reação profunda às convicções religiosas ou um desejo de encontrar significados definitivos em sua vida. Ainda se ouve a respeito deste tipo de secularista, especialmente nas camadas superiores das igrejas e grupos religiosos. Recentemente, um radical sincero, o reverendo James D. Watson, tornou-se presidente do presbitério da cidade de Nova York e da Igreja Presbiteriana Unida. Ele resumiu seu ponto de vista quanto à missão da igreja, da seguinte maneira: vejo o ministério em termos de ação social, não em termos de pregação ou do resto de tolices pelas quais passamos durante os anos passados. Em nossos dias, estamos mais preocupados com o homem do que com Deus. Deus promove cuidar de si mesmo. Na imagem do seu próprio Deus analisando as condições presentes, o Sr. Lin queria que elas são o resultado de nosso grande progresso material, atraindo uma inteira coleção de falsas teorias e crenças. Estas se ponto mediano tornaram nossos novos deuses. Dentre esses falsos deuses, salienta-se o da educação pública, cujo currículo eliminou sistematicamente a Deus, e o das teorias científicas que têm orientação contrária à palavra revelada do Senhor. Na teoria mecanicista da ciência, o homem é considerado uma vítima indefesa de seu meio, e, portanto, isento de pecado, porque as pessoas não são agentes livres. 7 Os homens estabeleceram seus próprios deuses em cujos santuários adoram, deuses que pereceram. 8 Parece que o homem colocou mais confiança em sua mediana própria habilidade, e cada vez menos crê no próprio doador da vida. Inúmeras pessoas acham que as restrições derivadas da afiliação a igrejas não se coadunam com a vida livre que creem ser sumamente importante. A indiferença à associação religiosa e aos princípios da mediano igreja constitui-se num pecado de capital importância atualmente. Uma pesquisa recente indica que em CAC. A 4 norte-americanos, 3 dizem que a religião está perdendo influência na vida daquele povo. Na realidade, em 1957, 14% indicaram isso. Mas, em 1970, 75% acreditavam ser isso verdadeiro. 8 Indicador ordinal feminino Profecias cumpridas. O Senhor tem repetidamente declarado que estamos nos últimos dias. 9 Pela vez derradeira, os trabalhadores serão chamados à vinha. 10 Para que ela seja podada pela última vez. 11 Inúmeras profecias bíblicas concernentes à restauração do Evangelho e da Igreja, nos últimos dias. 7 Para consulta adicional sobre falsos deuses, de hoje, deve-se ler o capítulo final de White Security. Já encontraram seu cumprimento. A vinda de um anjo dos céus com o Evangelho eterno na hora do juízo, foi cumprida na visitação de Moroni a Joseph Smith. 12 O Evangelho eterno, sob a forma do Livro de Mormon, foi previsto como um evento dos últimos dias. 13 A restauração do santo sacerdócio. 14 E o estabelecimento da igreja se constituiriam também num aspecto dos últimos dias. 15 E a vinda de Elias deveria ser antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. 16 Proximidade da vinda do Senhor. Quando Elias veio ao templo de Kirtland, a 3 de abril de 1836, o Senhor disse: por isto podereis saber que o grande e terrível dia do Senhor está perto, mesmo às portas. 17 Aquele dia, o da segunda vinda de Cristo, é também chamado o grande dia do Senhor. 18 Os últimos dias são aqueles que, mediano, precederão a sua vinda, e que se iniciaram com o profeta Joseph Smith. Mediano Quando Moroni visitou Joseph Smith, em setembro de 1823, afirmou que algumas das profecias bíblicas sobre a vinda do Senhor 19 não estavam ainda cumpridas, mas logo estariam. 20 Após isso, informou a Joseph Smith os grandes julgamentos que viriam sobre a terra, com grandes desolações causadas pela fome, espada e peste, e que estes dolorosos julgamentos viriam sobre a terra nesta geração. 21 Devido ao emprego da palavra geração, nas escrituras modernas, relativas aos últimos dias, parece-me de utilidade algum comentário sobre isso. 22 É evidente que a expressão nem sempre um apóstrofo significa um certo número de anos, como 100 anos, mas sim um período de extensão indeterminada, caracterizado por certos eventos. 22 Esta definição concorda com o que disse o Senhor a Joseph Smith. Ou seja,
esta geração receberá minha palavra por teu intermédio. 23 Isto significa obviamente o povo da dispensação da plenitude dos tempos. De todas as revelações contidas em doutrina convênios, a seção 45 dá a mais completa informação acerca dos sinais dos últimos dias. Esta seção e o capítulo 24 de Mateus equiparam-se, mas as revelações modernas fornecem algum informe adicional. No Novo Testamento consulte a revisão feita pelo profeta Joseph Smith, na Pérola de Grande Valor, Joseph Smith 1 igual 4, onde existe maior clareza. Os discípulos perguntaram a Jesus: dize-nos quando serão estas coisas que disseste concernentes à destruição do templo, e qual é o sinal da tua vinda, do fim do mundo, ou a destruição dos iníquos, que é o fim do mundo. Em 1831, o Senhor informou a Joseph Smith que, como havia falado a seus discípulos nos antigos tempos, acerca dos sinais de sua segunda vinda em glória, também mostraria essas coisas a ela claramente. 24. Em ambos os lugares, os eventos primeiramente mencionados 25 pertencem à geração de judeus existente no tempo de Jesus e dos apóstolos. Eles se cumpriram por volta do ano 70, com a destruição do templo e de Jerusalém pelas legiões romanas, sob o comando de Tito. A segunda série de fatos pertence à geração na qual vivemos, a dispensação da plenitude dos tempos. 26. Síntese dos sinais. Em outras revelações, pode-se encontrar também confirmação de diversos desses eventos e condições. Muito embora expressos, às vezes, em linguagem mais vivida. Tais referências são também citadas no resumo que segue. A pregação da plenitude do Evangelho. 27. Com a restauração do Evangelho, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias tem tentado dar a conhecer ao mundo sua mensagem através dos meios modernos, tais como jornais, rádio, revistas. 24 Dandic 45 15,16. 25 Matemática 24, 1 a 20, Dandic 45, 15 a 24. 26 Matemática 24 e 21 a 35, Dandic 45 25 a 42. 27 Matemática 24 e 31, Dandic 45 28, 29, 133 37. Sudibra. Esteja alerta aos sinais. 31. Livros, panfletos etc., além dos contatos pessoais feitos pelos missionários, a mensagem está sendo entregue ao mundo. A coligação de Israel 28. Vem-se agora processando. Os judeus estão retornando a seu moderno estado de Israel, e por mais de 140 anos, o povo vem aceitando o evangelho, logrando, assim, sair da Babilônia espiritual, o mundo iníquo. Os santos dos últimos dias têm se reunido em Sião, ou América, durante esse mesmo período. As 10 tribos ainda estão para ser restauradas. Guerras e rumores de guerras. Veja o próximo capítulo. Iniquidade. 29. Tremores de terra. 30. A destrutiva influência desse fenômeno tem se feito sentir com grande intensidade a cada ano. Manifestações invulgares de corpos no céu. 31. Cometas e chuvas meteóricas representam uma parte dessas manifestações. Parece que haverá ainda muitas outras demonstrações espetaculares do poder de Deus. Pragas e enfermidades são proclamadas nestas palavras. E naquela geração haverá homens que não passarão até que vejam uma praga superabundante, pois uma doença desoladora cobrirá a terra. Dandic 45, 31. Pois eu, o Todo-Poderoso, deitei as minhas mãos sobre as nações para flagelá-las pelas suas iniquidades. E pragas virão, e da terra não serão tiradas até que eu tenha completado o meu trabalho, o qual se abreviará pela retidão. Obed, 84 96 a 97. Não obstante ter havido enfermidades e pragas no mundo quase desde o seu princípio, parece que surgem novas doenças, enquanto outras são controladas. Uma consciência do alcance daquilo que está acontecendo agora no mundo nos evidenciará que
Não obstante os maravilhosos sucessos da ciência médica, o mundo ainda continua muito doente. Pragas e enfermidades desoladoras estão graçando por toda parte. Isto é bem ilustrado num artigo do United Nations World, de junho de 1952, intitulado Por que está doente o mundo? Esse artigo enaltece a magnitude da obra de aliviar os enfermos e curar as doenças do mundo. Introduzindo-se corre esta definição de saúde, um estado de completo bem-estar físico, mental e social, defende a asserção de que o mundo inteiro está doente. De um lado as moléstias das massas, terríveis, parasíticos e infecciosos aleijões que devastam a vida de 2/3 dos habitantes da Terra. Do outro as doenças de luxo, tais como o câncer, que têm aparecido no mundo ocidental à medida que as moléstias das massas vão sendo dominadas. Ambos os tipos de moléstia devem ser controlados ou eliminados, antes que os incomensuráveis benefícios de uma saúde universal possam ser fruídos. Sudbury esteja alerta aos sinais 33. As doenças de luxo são de muitas formas, as mais fascinantes e desafiadoras. À medida que as enfermidades das massas, peste bubônica, FIFU, lepra, cólera, foram sendo dominadas no oeste, novas moléstias, mais refinadas, contudo igualmente mortíferas, começaram a ser diagnosticadas. Página 32. Dentre as doenças de luxo ou refinadas que afligem os povos dos países mais adiantados da Europa e América, algumas se originaram de conflitos e ansiedades causadores de úlceras gástricas, ponto mediano alcoolismo, arteriosclerose e doenças mentais. Conforme declarou a Associação Nacional de Saúde Mental, dentre cada 12 crianças nascidas nos Estados Unidos este ano, uma exigirá hospitalização em alguma época da vida, devido a má saúde mental. O câncer e a poliomielite parecem ser os mais típicos exemplos da classe de luxo. As moléstias das massas são aquelas que afetam, incapacitam e matam grande porcentagem de população na área atacada. Entre estas estão a malária, que afeta 300 milhões de pessoas no mundo, enquanto a tuberculose, que é ainda mais difusa, faz um número maior de mortos do que a malária. A boba é talvez a mais hedionda das doenças das massas. Semelhante à sífilis, aleija, desfigura debilita vítimas de todas as idades. As estimativas avaliam as vidas que estão sendo arruinadas pela sífilis como acima de 100 milhões. Em algumas áreas, 7 de cada 10 pessoas sofrem da infecção. Entre as mulheres afetadas pela sífilis e que nunca receberam tratamento, o número de concepções consta que resultam em aborto, nascimento prematuro e infantes sifilíticos chega a 83%. A gonorreia talvez infecte 300 milhões de pessoas. Indicador ordinal feminino 2. O tracoma, uma horrível doença dos olhos que conduz à cegueira, afeta mais de metade dos 20 milhões de egípcios. Em 1947, uns 157 milhões de asiáticos foram atacados de filariose, uma doença horrivelmente debilitante. Não desconsideramos, entretanto, o grande desenvolvimento da pesquisa médica nas décadas passadas, no sentido de dominar algumas pragas enfermidades. Mas é muito possível que ocorram ainda grandes desolações sob forma de pragas epidemias. A seguinte informação sugere essas duas coisas. Novas enfermidades parecem surgir de tempos em tempos. Esta geração tem conhecimento de algumas delas, que talvez estejam associadas à civilização do Ocidente. Nossa geração é assolada por epidemias que afligem milhões de pessoas. Portanto, será realidade que existem hoje pragas e enfermidades desoladoras, as quais, não importando o que ocorreu no passado, são características de nossos tempos. Como o Senhor declarou que seriam outros sinais. Além disso, a destruição da grande e abominável igreja ou a igreja do demônio, está também profetizada. 33 Essa igreja pode ser interpretada como representando todo o erro do mundo cristão. Ou não. 34 A voz das ondas do mar projetando-se além de seus limites. 35 E a força destruidora das águas em nossos dias. 36 São ainda sinais concludentes. Exemplo disso é a tempestade originada por maremotos que afligiu a Holanda, Bélgica e Inglaterra, em fevereiro de 1953. Os jornais a classificaram como a pior tempestade que a Europa já experimentou em 500 anos.
As predições de que os lamanitas deveriam florescer como aroça, PJCO. Israel dos últimos dias, se regozijaria sobre as montanhas, 37 estão provavelmente em processo de cumprimento. Efeito das condições presentes. Quais serão os efeitos ou resultados das condições que prevalecerão nos últimos dias? Uma moderna revelação fala de fome. 38 choro e gemido. 39 os corações dos homens falharão, temor virá sobre todos os povos. 40 e o evangelho será retirado dos gentios. 41. Leitura suplementar, Joseph Fielding Smith. Sinais dos tempos.